Então, vejam só. Na semana passada, nós estávamos tentando fazer uma discussão a respeito do comportamento da densidade de estados no formalismo da mecânica estatística clássica com o tempo. Na verdade, o que a gente quer é um argumento para aquilo que a gente vai chamar posteriormente de hipótese ergódica. O que vai permitir a gente tratar os problemas da mecânica estatística na forma de ensembles? O que nos permite dizer que o formalismo da mecânica estatística pode ser construído em cima dos chamados ensembles, tá certo? Eu espero, na primeira parte da aula de hoje, conseguir essa justificativa, então, a partir do que a gente vinha discutindo na aula da semana passada. Então, vejam só. Da nossa aula anterior, nós tínhamos começado a construir uma espécie de equação de continuidade relacionando uma espécie de densidade de corrente de estados com uma densidade de estados no plano de fase, no espaço de fase. Menos del ρ, del t. Esse ρ aqui, então, que é quem realmente eu estou interessado, né, em entender o comportamento, é a minha densidade de estados no espaço de fase. E esse J, que é uma espécie de densidade de corrente, foi definido, né? Nós estamos admitindo que esse J é proporcional a uma velocidade do movimento de estados no espaço de fase. De uma maneira geral, quando as densidades de corrente são proporcionais à velocidade, né, é assim que a gente as expressa. Em geral, são funções da densidade multiplicadas pela velocidade. Isso é assim na mecânica dos fluidos, é assim também no eletromagnetismo. Quem é essa nossa velocidade? Essa nossa velocidade não deve ser entendida simplesmente como uma derivada de equação de posição em relação ao tempo. Na verdade, isso aqui é uma espécie de um vetor, aonde eu vou ter como uma das componentes o conjunto de coordenadas generalizadas que eu tenho derivado em relação ao tempo, e a outra componente seria o conjunto de momentos generalizados que eu tenho derivados em relação ao tempo. O operador nabla, nesse contexto, deveria ser escrito, então, dessa maneira. Ele deveria ser escrito não como um del x na direção y, mais um del y na direção j. Isso é assim se você trabalhar em coordenada cartesiana. Mas nós estamos trabalhando em coordenadas generalizadas. No fundo, a gente nem sabe quais são as coordenadas com as quais, de fato, nós estamos lidando. Então, podem ser coordenadas angulares, pode ser coordenada retangular, pode ser coordenada esférica, coordenada polar, enfim, pode ser qualquer conjunto de coordenadas que descreva o meu sistema físico. Então, o meu operador nabla nesse sistema de coordenadas generalizadas, ele seria definido por esse conjunto de derivadas parciais. Uma derivada parcial feita em relação a Q, multiplicada por um vetor unitário associado a essa coordenada Q, e isso somado, né, em todas as minhas coordenadas generalizadas, e o mesmo valendo para os meus momentos generalizados. Ora, aplicar, então, a equação de continuidade significa, resolver a equação de continuidade, significa a gente escrever o operador nabla dessa maneira. Então, a gente teria uma derivada em relação a Q, uma derivada em relação a P, e isso vai fazer produto escalar com o meu vetor densidade de corrente, que é igual a quê? Ρ vezes V, ou Ρ vezes Q ponto e Ρ vezes Q ponto. Isso aqui, então, é meu vetor J no espaço de fase, e isso aqui, então, é meu operador gradiente no espaço de fase. Estou tomando, então, a divergência desse vetor J, e isso é igual a menos del ρ del t, a derivada temporal da densidade de estados no espaço de fase em relação ao tempo. Isso aqui vai ser tratado como uma divergência, então você tem um produto escalar. Você tem, então, a derivada
de ρ, Q ponto em relação a Q, mais a derivada de ρp ponto em relação a P. E isso aqui é igual a menos del ρ del T. Cada uma dessas derivadas deve ser tratada como uma derivada de um produto. Eu tenho o produto de uma densidade de estados por Q ponto e da densidade de estados por P ponto. Mas o ρ, ele é um ρ que é uma função de Q e de P. Então ele precisa ser derivado em relação a Q nessa parcela e ele precisa ser derivado em relação a P nessa outra parcela. Como Q ponto pode depender de Q e P ponto pode depender do próprio P, você precisa tratar isso como uma derivada de um produto. Então, abrindo essa derivada de produto, eu ficaria com o quê? Derivada de ρ em relação a Q vezes Q ponto. Derivada da primeira vezes a segunda. Mais ρ vezes a derivada de Q ponto em relação a Q. Mais derivada de ρ em relação a P vezes P ponto. Mais ρ vezes a derivada de P ponto em relação a P. A segunda parcela é uma derivada feita em relação à coordenada P. Isso aqui é igual a menos a derivada parcial de ρ em relação a T. Só que, para a velocidade generalizada Q ponto e para o momento generalizado P ponto, nós temos as equações de Hamilton do movimento. Então, lá da mecânica, a gente tem a seguinte relação para Q ponto em termos da Hamiltoniana. Melhor. Das equações de Hamilton, eu tenho as seguintes relações. Q ponto, se você voltar lá no formalismo de Hamilton, é a derivada da Hamiltoniana em relação ao momento generalizado. E P ponto, que seria uma força generalizada, né, é menos a derivada da Hamiltoniana em relação à coordenada generalizada. Se eu chamar essa relação na minha equação de continuidade de 1 e o meu conjunto de equações de Hamilton de 2, na sequência eu poderia fazer a substituição da relação 2 na relação 1. E com isso eu ficaria com derivada de ρ em relação à coordenada Q vezes Q ponto. Q ponto é a derivada da Hamiltoniana em relação ao momento generalizado. Mais ρ vezes del Q ponto del Q. Derivada em relação a Q de Q ponto, que é del H, derivada da Hamiltoniana, em relação ao momento generalizado. Mais derivada da densidade de estados em relação a P, vezes P ponto. P ponto é menos del H del Q. Mais ρ vezes derivada em relação a P de P ponto. P ponto, novamente, é menos del H del Q. Isso aqui tem que ser igual a menos a derivada da densidade de estados parcial em relação ao tempo. Isso aqui poderia ser reescrito da seguinte maneira. Derivada de ρ em relação a Q vezes a derivada da Hamiltoniana em relação ao momento, mais a derivada da densidade de estados em relação a P, vezes, aliás, tem um sinalzinho aqui negativo, na verdade.
a derivada da Hamiltoniana em relação a Q. Então, eu separei essa parcela que envolve um produto de derivadas de ρ e de H com relação a Q e P, e aqui um outro conjunto de derivadas, mas nas variáveis colocadas na forma inversa. O ρ derivado em relação a P e a Hamiltoniana derivada em relação a Q. Mais ρ que multiplica. Aí vem duas parcelas, aonde você tem derivada segunda da Hamiltoniana em relação a Q e P nessa ordem. Então, primeiro eu faço a derivada em relação a P, depois faço a derivada em relação a Q. É uma derivada de segunda ordem mista. Menos uma outra derivada mista. Segunda em relação a Q e em relação a P. Nessa aqui igual a menos a derivada de ρ em relação ao tempo. Ocorre que essa parcela colocada aqui entre colchetes normalmente vai dar zero. Essas derivadas, elas só são derivadas de segunda ordem tomadas na ordem índice. Você faz a derivada em relação ao momento, depois a coordenada generalizada. Na outra parcela, você faz em relação à coordenada generalizada, depois ao momento. Quer dizer, você só inverteu a ordem das derivadas. Isso aqui é zero sempre? Não necessariamente. Mas na física eu posso garantir para vocês que normalmente é zero. Se essas derivadas forem contínuas. Então, se o H e suas derivadas forem contínuas. É um resultado que a gente usa muito lá na termodinâmica. Eu não sei se vocês aprenderam isso lá em cálculo 2. Isso aqui é um resultado lá, é um resultado do cálculo de funções de várias variáveis, chamado de teorema de Schwartz. Ele garante para mim que se uma função e as suas derivadas até segunda ordem forem contínuas, as derivadas de segunda ordem mistas, elas podem ser realizadas em qualquer ordem que elas dão o mesmo resultado. Então, essa parcela é cancelada com essa parcela aqui. Sobra, então, o produto de derivadas que envolvem derivadas da densidade de estados e da Hamiltoniana. Isso dá a derivada de ρ em relação a Q, vezes a derivada da Hamiltoniana em relação a P, menos a derivada da Hamiltoniana em relação a P, vezes a derivada da Hamiltoniana em relação a Q. Isso é igual a menos derivada da densidade de estados em relação a Q. Ocorre que essa combinação de produtos de derivadas parciais recebe um nome especial. Isso aqui não é uma coisa qualquer, isso aqui é algo que nós aprendemos um pouquinho na aula de semana passada. Isso aqui é o chamado colchete de Poisson. De ρ e Q. Não sei se vocês estão lembradas, mas se você tem duas variáveis A e B, que são dependentes de variáveis x e y, a gente define o chamado colchete de Poisson da seguinte maneira. O colchete de Poisson de A com B é a derivada de A em relação a x, vezes a derivada de B em relação a y, menos a derivada de A em relação a y, vezes a derivada de B em relação a x. Na verdade, não é necessário que as duas funções dependam de apenas duas variáveis, não.
Na verdade, se você tiver um conjunto de mais variáveis, 3, 4, 5, 10 variáveis, você tem que colocar um somatório aqui na frente, tá certo? Estendendo o resultado sobre todas as variáveis. É mais ou menos o que a gente tem, no nosso caso, aqui na mecânica estatística, porque, na verdade, o Q e o P não são apenas uma variável, eles designam, na verdade, um conjunto muito grande de variáveis. A gente só está trabalhando com uma notação um pouquinho mais simplificada. Então, o que a gente tem como resultado, ao definir isso aqui como o colchete de Poisson da densidade de estados com a Hamiltoniana, aqui, na verdade, é com a Hamiltoniana, não é com o Q, não, né? É Rho e H, do qual eu estou construindo o colchete de Poisson, nós estamos obtendo que o colchete de Poisson de Rho com H é igual a menos a derivada parcial da densidade de estados em relação ao tempo. Ora, e daí? Qual seria a equação de movimento para Rho? A gente chama isso de evolução temporal de Rho. Isso foi discussão da nossa aula passada, por um bom tempo, inicialmente num contexto de mecânica clássica, né, de mecânica estatística, e depois num contexto de mecânica quântica, onde eu disse que os colchetes de Poisson seriam trocados pelo chamado comutador entre as duas variáveis. Mas o fato é que a equação que representa para mim a evolução temporal é essa aqui. A derivada total da densidade de estados em relação ao tempo, ela é igual ao colchete de Poisson da densidade de estados com a Hamiltoniana, mais a derivada de Rho em relação ao tempo. Ocorre que dessa equação que eu construí a partir das equações de Hamilton aplicadas para Rho, ocorre que se eu manipular essa relação e transpuser a densidade a derivada total, a derivada parcial da densidade de estados em relação ao tempo para a esquerda, eu obtenho que o colchete de Poisson de Rho com a Hamiltoniana mais a derivada de Rho em relação ao tempo é igual a zero. É exatamente isso que nós temos aqui. Isso aqui está dando zero. O termo que eu tenho aqui à minha direita é exatamente esse que eu estou mostrando que se anula em função das equações de Hamilton do movimento. E daí? Daí significa que a derivada de Rho em relação ao tempo dentro de um volume no espaço de fase é igual a zero. Isso quer dizer que a densidade de estados ela é uma constante em relação ao tempo no espaço de fase. Constante de estados, não. Rho é uma constante em relação ao tempo no espaço de fase. Ou seja, você não é capaz de destruir ou criar estados no espaço de fase. A quantidade de estados que o seu sistema físico pode atingir, ela é constante. Esse resultado importantíssimo da mecânica estatística clássica é conhecido na literatura como Teorema de Liouville. E é o Teorema de Liouville que garante para a gente, então, que a densidade de estados ela tem que ser uma constante no espaço de fase. Certo? Ademais, a gente pode concluir algumas outras coisas a partir daqui, que são as seguintes. Vamos imaginar uma situação onde o Rho, a densidade de estados,
não seja a função explícita do tempo. Vejam só. Nós chegamos na seguinte equação de evolução temporal. Derivada de ρ em relação ao tempo é igual ao colchete de Poisson de ρ com H, mais a derivada parcial de ρ em relação ao tempo, e nós mostramos que isso aqui é zero. Então, essa derivada aqui à minha esquerda, que é a chamada derivada total, ou derivada ordinária, ela dá zero. Isso indica que o ρ não depende do tempo, nem ao menos implicitamente. Agora, pode acontecer dessa derivada não ser zero. Pode acontecer a derivada parcial de ρ em relação ao tempo ser diferente de zero. Essa derivada de ρ parcial em relação ao tempo, ela é chamada de derivada explícita. De ρ em relação ao tempo. Onde está a sutileza nisso? Eu não sei se vocês se atentam para esses detalhes. Mas uma coisa é afirmar que a derivada parcial dá zero. Outra coisa é afirmar que a derivada total dá zero. Qual das duas condições é mais forte? Vamos ver por meio de um exemplo. Imagine que você tem a seguinte situação. Você tem uma derivada, aliás, você tem uma densidade de estados, que é função de Q, P e do tempo, dada pela seguinte expressão. Gente, eu não tenho a menor ideia se essa expressão aqui faz sentido, tá certo? Realmente eu não sei dizer para vocês, tá? Mas digamos que ela tenha a seguinte cara, seja uma constante A vezes a exponencial de menos Q ao quadrado vezes P ao cubo vezes a exponencial de T sobre uma outra constante B. Deixa eu perguntar para vocês. Se eu pedir para vocês calcularem para mim a derivada parcial do ρ em relação ao tempo, qual seria o resultado que vocês diriam para mim? Derivada parcial da densidade de estados em relação ao tempo. Sendo uma derivada da exponencial, seria tudo isso do começo, vezes 1 sobre b, e exponencial de t sobre b, né? Ótimo. Então você vai ter A sobre B vezes a exponencial de menos Q ao quadrado vezes P ao cubo vezes a exponencial de T sobre B. O que aparece no numerador é a sua densidade de estados. Então isso aqui seria simplesmente a densidade de estados dividido pela constante B. Concorda? Sim. Sim. E se eu pedisse para vocês calcularem para mim essa derivada aqui, a derivada de ρ em relação ao tempo, mas não é a derivada parcial. É a derivada ordinária, como a gente aprende lá no cálculo 1, ou o que a gente chama de derivada total. Quanto é que daria essa derivada? Pelo que a gente estudou agora, se levando tudo, vai ter que ser zero. Ou não é para considerar o que a gente falou agora? É para considerar, só que nesse caso não dá zero, não. Pelo seguinte, tá? As coordenadas generalizadas, em geral, são funções do tempo. Os momentos generalizados são funções do tempo. Então, a derivada total, nesse caso,
ela deveria levar em conta que essa parcela depende do tempo, ainda que implicitamente. Essa parcela depende do tempo, ainda que implicitamente. Essa aqui depende do tempo explicitamente. Quando você fala, então, que a função depende explicitamente de uma variável, quer dizer que na expressão que caracteriza essa grandeza que você está calculando, a variável está aparecendo. Então, aqui, ó, eu tenho o surgimento, eu tenho o aparecimento da variável tempo. Aqui, na parte da coordenada generalizada e do momento generalizado, eu não tenho o aparecimento do tempo. Mas eu sei que o Q pode depender do tempo e eu sei que o P pode depender do tempo também. É algo digamos que você tenha a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido, que eu vou chamar de x. Quanto daria a derivada da velocidade em relação ao tempo? Aliás, a derivada de v ao quadrado em relação ao tempo. Se você olha para essa relação aqui, você não vê o tempo aparecendo explicitamente. Aí você vai ficar com aquele comichão querendo dizer, ah, vai dar zero, não tem dependência do tempo. Verdade. Mas a derivada total, ela é diferente da derivada parcial. A derivada parcial de V2 em relação ao tempo, ela dá zero mesmo. Porque essa relação não é dependente do tempo. Mas a derivada total, ela não dá zero, não. Se eu fosse calcular a derivada de V2 em relação ao tempo, eu teria que tomar... Eu vou fazer isso aqui embaixo, eu acho que vale a pena explicitar isso aqui um pouquinho melhor. Se vocês têm dúvida em relação a isso, vocês não podem ingressar numa pós-graduação com essa dúvida em hipótese nenhuma. Se você vai calcular a derivada de V2 em relação ao tempo, você tem que calcular a derivada em relação ao tempo de V0 ao quadrado mais a derivada, duas vezes, que é uma constante, né? A derivada do produto aceleração vezes posição em relação ao tempo. Só que V0 é uma constante, porque é a velocidade inicial de movimento do objeto. Dá zero. Essa equação aqui, a equação de Torricelli, ela só vale se a aceleração for constante. Então o A não depende do tempo. Vaza também. Isso aqui daria 2 vezes A vezes a derivada de x em relação ao tempo, que é dx dt. dx dt, derivada da posição em relação ao tempo, não é a velocidade? Sim. Então isso aqui daria 2 vezes a aceleração vezes a velocidade. Essa é a derivada total. Querem confirmar que o resultado é esse mesmo? Façam o seguinte. Peguem a derivada de V2 em relação ao tempo e apliquem a regra da cadeia, para vocês verem o que vai dar. Derivada de V2 em relação ao tempo seria a derivada de V2 em relação à velocidade vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Quanto dá a derivada de V2 em relação a V? Não é 2V? E quanto dá a derivada da velocidade em relação ao tempo? Aceleração. Pois é. Olha o que a gente chegou. Não deu o mesmo resultado? Sim. Mas se você tratar isso aqui como uma derivada parcial, você acha que vai dar zero. Certo? Porque não tem dependência explícita do tempo na equação de Torricelli. O que nós estamos levando em conta, considerando, é que as variáveis da qual a função velocidade depende na equação de Torricelli
podem depender do tempo, ainda que implicitamente. Percebem? Sim, agora eu entendi. Eu não estava entendendo, agora eu entendi. Então, no caso da minha densidade de estados, na hora que eu vou fazer a derivada total da densidade de estados em relação ao tempo, eu tenho que ter a preocupação de levar em conta que a coordenada generalizada e o momento generalizado podem depender do tempo. Então, aqui eu tenho uma dependência explícita no tempo e duas dependências implícitas. Porque as coordenadas e os momentos generalizados podem depender do tempo, sim. Não à toa a gente tem as equações de Hamilton do movimento, né? Q ponto é menos a derivada da Hamiltoniana em relação a P. Aliás, é o contrário. Q ponto é derivada da Hamiltoniana em relação a P, e o P ponto é menos a derivada da Hamiltoniana em relação a Q. Então, é uma dependência explícita, implícita. O P e o Q não precisam necessariamente depender do tempo diretamente. Tá certo? Então, no caso, a gente ficaria com o seguinte. Quem seria o nosso a derivada total da densidade de estados em relação ao tempo? Seria o seguinte. Derivada de ρ em relação ao tempo total seria uma constante vezes a derivada em relação ao tempo da exponencial de menos q ao quadrado vezes p ao cubo vezes a exponencial de t dividido por essa constante b. Isso aqui dá a, que multiplica o quê? Derivada da primeira é a derivada da exponencial de menos q2 em relação ao tempo. Então, isso aqui vai dar a derivada de uma exponencial dá ela própria. Então, você vai ficar com a exponencial de menos q ao quadrado. Só que quem depende do tempo está aqui em cima, que é o q. Então, você tem que derivar menos q2 em relação ao tempo. Aí tem que aplicar a regra da cadeia. Aí você vai ficar com menos 2q. Mas além de menos 2q, você está derivando não em relação a q, mas sim em relação ao tempo. Então, vem a derivada de q em relação a t. Del q dt. Vocês entenderam essa derivada que eu fiz? Sim, entendi. Estou até fazendo o restante dela aqui. Então, agora você deriva a primeira e multiplica pelo restante da segunda. P3 exponencial de t sobre b. Mais. Agora, eu vou conservar essa e derivar a outra. Então, eu vou ficar com mais exponencial de menos q ao quadrado vezes a derivada da segunda. Aí, a derivada da segunda é uma derivada de produto de duas parcelas. Aí, você vai ficar com derivada de P3 em relação ao tempo. É 3P2 derivada de P em relação ao tempo, vezes a exponencial de T sobre B. Mais P3 vezes a exponencial de T sobre B, vezes 1 sobre B. Que aí eu conservei a primeira e multipliquei pela derivada da segunda. E esses caras tudo multiplicam a exponencial de menos q ao quadrado. Isso aqui seria a derivada total de ρ em relação ao tempo. Por derivada total, você quer dizer, então, o seguinte. Você fará a derivada em relação àquela variável, no caso, o tempo, considerando tanto as dependências explícitas quanto as dependências implícitas, que, no caso, estão aparecendo aqui, nas suas coordenadas de posição e nas suas coordenadas de momento. Mas, ao falar em derivada parcial, só faz sentido calcular a derivada parcial se a variável de derivação aparecer explicitamente. Aí faz sentido. Tá certo? Então, se a minha densidade de estados fosse igual a A vezes a exponencial de menos Q2 vezes P3, quanto vai dar a derivada parcial de ρ
em relação ao tempo? Tem dependência explícita com o tempo? Não. Então aqui ela dá zero. Mas tem dependência implícita com o tempo? Para eu calcular uma derivada total da densidade de estados em relação ao tempo? Sem dúvidas. Então eu ficaria com menos 2Q vezes Q ponto exponencial de menos Q2 vezes P3. Derivada da primeira vezes da segunda. Mais 3P2 vezes P ponto, que é a derivada da segunda, já considerando a regra da cadeia, vezes a exponencial de menos Q ao quadrado. Tudo isso multiplicado por essa constante A. Então, esse é um caso em que a minha densidade de estados tem uma derivada total em relação ao tempo, mas obtida de maneira implícita, porque os momentos e as coordenadas de posição podem depender do tempo, mas não há uma derivada explícita em relação ao tempo. Eu chutei uma densidade de estados em que o ρ é independente do tempo. Perceberam a diferença? Sim. Sim. Então, é em cima desse conceito que a gente vai trabalhar na sequência para a gente tentar estabelecer o que nós chamamos de hipótese ergódica. Vejam só. A minha equação de evolução temporal para a densidade de estados é essa aqui. A derivada total da densidade de estados em relação ao tempo é igual ao colchete de Poisson da densidade de estados com a hamiltoniana, mais a derivada explícita da densidade de estados em relação ao tempo. E isso aqui está dando zero. Então, por consequência, no espaço de fase, a minha densidade de estados ela tem que ser uma constante do movimento, é uma quantidade conservada. Vamos imaginar, então, o caso que a gente chama de caso de equilíbrio estacionário, o caso estático. O que nós queremos dizer com isso? É a situação mais simples possível. Quando nós estamos falando que a gente tem equilíbrio estacionário, a situação estática, o ρ não será função explícita do tempo. Quando você afirma que o ρ não é função explícita do tempo, a consequência disso é o seguinte: se é na dependência explícita que você está mexendo, você está falando, então, na derivada parcial. Então, a derivada parcial da densidade de estados em relação ao tempo é igual a zero. Isso, para mim, então, vai representar a situação de equilíbrio, a situação estacionária. A densidade de estados não depende sequer explicitamente do tempo. Uma consequência óbvia, a partir disso, né, é que o colchete de Poisson de ρ com H seria zero. Tá certo? É uma consequência porque, se você está anulando a segunda parcela, para que a soma das duas dê zero, é óbvio, então, que a primeira parcela tem que dar zero também. Tá certo? Ora, ao afirmar isso, o que você quer dizer é o seguinte. Reparem que, na dedução que nós começamos na aula passada e também no começo da aula de hoje, em algum momento, eu fiz a suposição de que o ρ poderia ser uma função das coordenadas generalizadas, do momento generalizado, ou dos momentos generalizados, e do tempo. Quando eu elimino a dependência explícita, ou eu suponho que a densidade de estados não tem dependência explícita, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte: a sua densidade de estados não depende mais do tempo. Ela só é uma função das coordenadas generalizadas e dos momentos generalizados. E ela vai depender de Q e de P por meio da hamiltoniana. A dependência do ρ com Q e P se dará por meio da hamiltoniana. Então, o ρ depende
exclusivamente de Q e P através da Hamiltoniana. E, nesse caso, só poderá também depender das coordenadas generalizadas e dos momentos generalizados. Isso aqui é que vai fornecer uma base para o chamado postulado fundamental da mecânica estatística de equilíbrio. A base desse postulado surgirá como uma consequência desse fato. O fato da densidade de estados não depender explicitamente com o tempo. Então, isso aqui é base para aquilo que nós chamamos de postulado fundamental da mecânica estatística de equilíbrio. Que é essa situação em que a densidade de estados não dependerá explicitamente do tempo. Esse resultado, então, ele é extremamente importante para nós a partir de agora. Esse postulado tem conexão com a hipótese que a gente chama de hipótese ergódica. Vamos ver, então, o que a gente vai entender como esse postulado da mecânica estatística de equilíbrio. Então, o que nós queremos dizer por hipótese ergódica? Olha só, normalmente a gente tem interesse nos nossos problemas físicos, em especial quando se trata de problemas que envolvem muitos corpos, interações entre muitos corpos. É muito comum a gente calcular uma média temporal. A gente calcula uma média em cima do tempo. Você deixa seu sistema evoluir temporalmente e você calcula uma média em cima do tempo de evolução do seu sistema físico. Então, digamos que você tem interesse em calcular essa média temporal. Como é que você procederia? Para você calcular a média de uma grandeza física em laboratório, nas situações em que você tem muitos corpos interagentes, em geral você procede mais ou menos da seguinte maneira. Eu vou chamar essa média aqui de F entre colchetes. Essa média é o que eu vou chamar de média temporal. E ela é definida da seguinte maneira. Isso é um limite quando um certo período T tende para infinito de 1 sobre esse período vezes a integral de 0 até esse período da sua função dependente do tempo integrada no tempo. Por que nós estamos tomando esse tempo tendendo para infinito? Vocês têm noção? Na prática, né? É claro que eu acho que vocês nunca fizeram experimentos com física de muitos corpos no curso de física de vocês, na graduação da física, né? Então pode parecer estranho
você calcular uma média temporal tomando o tempo tendendo para infinito. Fazer o tempo tender para infinito é isso que vocês estão entendendo mesmo. Seria esperar a vida toda. Por que que nessa média temporal no laboratório, para sistemas com muitos corpos interagentes, por que será que a gente tomaria o tempo tendendo para infinito? O que será que está por trás disso? Claro que o tempo tender para infinito, né, é um abuso de linguagem, é uma força de expressão. Mas significa que, na prática, você vai... como é que eu posso dizer? Você vai esperar um tempo grande. Então, você vai deixar um experimento sendo realizado em laboratório por 2 dias, 3, 4. Ô, Tabata, você que chegou a trabalhar com simulação, com a Maria Aline, com o Marroquim, você chegou a usar o método de Monte Carlo? Sim, cheguei. Era o método mais utilizado. E deixa eu te perguntar, suas simulações costumavam durar em torno de quanto tempo? Uma semana, dependendo de algumas 2, e aí para cada gráfico. Ao seu tempo tendendo para infinito aí. Por que você tomava um intervalo de tempo tão grande para a sua simulação, lá na sua iniciação científica? Você lembra? Basicamente, para chegar... É similar à gaussiana. Se você não toma uma quantidade de dados suficientemente grande, você não tem um resultado bom para você saber essa média, no caso. Eu imagino que seja por aí, que não exatamente infinito, mas um tempo muito grande para você ter um resultado satisfatório para o seu experimento. Tem conexão com isso, sim. Lá você utilizava o método de Monte Carlo, né? Basicamente, com o método de Monte Carlo, você gera aquilo que a gente chama de... Cada rodada do método de Monte Carlo gera para você aquilo que a gente chama de uma configuração. Uma determinada interação entre o conjunto de partículas que você está colocando para interagir lá no LHC, por exemplo. Claro que você não pode confiar em 10 rodadas do Monte Carlo ou 10 realizações do experimento. Para você poder confiar no seu resultado, você tem que fazer o mesmo experimento uns 2 milhões de vezes, 10 milhões de vezes, enfim, vai depender muito do experimento e da complexidade do experimento. Concorda? Concordo. Isso é que significa a gente estar tomando essa média temporal. No caso específico do método de Monte Carlo e da mecânica estatística, nós tomamos o tempo tendendo para infinito para garantir que o maior número possível de estados físicos sejam gerados. Fazendo uma analogia com um gás ideal, digamos que você tenha um gás ideal dentro de um recipiente como esse aqui. O que seria um estado possível? Seria você tirar uma foto das moléculas do seu gás, com elas encontrando-se nessas posições aqui, com as velocidades apontando nessa direção e nesse sentido. Mas isso aqui não é a situação perene do seu gás. Isso é um estado. Então, você tem que verificar o que acontece com o gás quando ele está em outro estado. Então, digamos que agora você tem essa molécula vindo para cá, essa 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 vindo para cá. Enfim, para nós, cada estado é um conjunto de coordenadas generalizadas e de momentos generalizados. Você pode ter um estado como esse aqui, por exemplo. Nada impede que as suas partículas estejam todas concentradas aqui em cima, no gás ideal. Esse estado ele é provável, comparado com os outros dois, para um gás?
Claro, é provável, mas não é o mais, o que tem maior possibilidade de acontecer, mas é provável que aconteça. A probabilidade é pequena. É muito difícil você imaginar um gás com as moléculas todas concentradas numa determinada região do recipiente. Mas pode acontecer. Eventualmente pode acontecer. Esse arranjo de posições e momentos seria, então, um impossível estado no espaço de fase. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Aí eu pergunto para vocês, quantos estados possíveis eu poderia gerar? Infinito, se for pensar bem. Por isso que você tem que fazer o tempo tender para infinito. Que é para dar, vamos dizer assim, tempo para que o seu sistema de muitas partículas passe por todos os pontos no espaço de fase, por todos os estados no espaço de fase. A base da hipótese ergódica é essa. Se em laboratório ou numa simulação computacional você faz o tempo tender para infinito, ou, numa linguagem mais mundana, se você toma um tempo suficientemente grande, você dá condições ao seu sistema de passar pelo maior número possível de estados no espaço de fase. Essa é a base da hipótese ergódica. Ele vai passar por todos os estados possíveis, principalmente se o tempo tender para infinito. Se for um tempo suficientemente grande, ele vai passar por uma quantidade de estados muito grande. Talvez não passe por todos os estados, mas pela maioria ele vai passar. Gabriele, para você que nunca chegou a mexer com simulação computacional, isso aqui é verdade tanto do ponto de vista experimental quanto de simulação. Você conseguiu entender a ideia? Entendi, sim. Agora, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: é viável você fazer o tempo tender para infinito? Na prática, não. Na prática, não. Você pode ter tempos suficientemente longos, mas tempo tendendo para infinito, nós não vamos ter a vida inteira para isso, infelizmente. Tá certo? Então é por isso que, em geral, essa média será calculada de uma outra maneira. E isso é o que a gente chama de hipótese ergódica. Veja só. Então, como na prática é inviável fazer o tempo tender a infinito, a média no espaço de fase costuma ser calculada de uma outra maneira. Então, a média temporal de Rho, de F, ela vai ser calculada de uma outra maneira. Ao invés de você trabalhar com a média temporal, você vai trabalhar com a chamada média estatística. Ou média no ensemble. Ensemble é uma palavra em inglês que para nós quer designar conjunto, ou ainda ensemble em francês. Conjunto de quê? Conjunto de réplicas do seu experimento. É isso que um ensemble representa para a gente. Do ponto de vista conceitual, o que você chama de ensemble é um conjunto de réplicas do seu experimento, onde você vai realizar todos esses experimentos simultaneamente. Isso é muito comum do ponto de vista de simulação computacional. Você realiza uma mesma simulação diversas vezes e depois toma uma média sobre essas simulações. A chamada média da grandeza F no ensemble, ela é calculada, ela é definida da seguinte forma. Você vai calcular
uma integral da densidade de estados como uma função de Q e P, multiplicada pela função da qual você quer a média, supondo que ela depende de Q e P também, integrada em P, dividido pela integral dupla sim, entre aspas, né? Pode ser uma integral multivariável, vai depender da quantidade de Qs e Ps que você possui, de ρ, de Q e P, integrado em Q, integrado em P. Então, a sua média temporal, que em geral não é viável de ser calculada, porque ela pressupõe que você vai submeter o seu sistema físico a um tempo de simulação ou a um tempo de laboratório infinito, ela vai ser trocada por essa média que a gente chama de média no ensemble. Você vai imaginar, então, que você tem... A gente vai normalizar essa média do ensemble? Ela está normalizada, Taba. Ela está normalizada. Porque isso aqui é uma média temporal, é uma média ponderada. A sua função f, para cada ponto dependente de Q e P, para cada valor de Q e P, ela tem um determinado arranjo. A sua densidade de estados, ela funciona como uma espécie de peso estatístico para aquela função f para um certo valor de Q e P. E aí você está dividindo pela integral dos pesos estatísticos. Isso aqui é a normalização. A normalização é a divisão desse numerador pela sua densidade. Isso aqui está funcionando como normalização nesse caso. Ok? Ok. Ou você normalizava de forma diferente lá nos seus problemas com a Aline e o Marroquim? Não, assim mesmo. É que, como eu dava o mesmo peso, dependendo da variável, acabava assumindo esse ρ aí dividindo, tendo por exemplo. Isso. Pode ser. Isso até pode ser verdade. Mas vai depender muito de quem é a sua função densidade de estados. Entendeu? Mas isso realmente pode acontecer. Pode acontecer que essa integral no denominador, na verdade, é uma soma de pesos estatísticos. Tá certo? Pode acontecer disso aqui ser igual a 1. Tá certo? Isso já é a sua normalização. Mas aí é claro que aí vai depender das constantes que definem a densidade de estados, enfim, depende da maneira como o ρ de Q e P está definido. Ok? Ok. O que nós vamos entender, então, por um ensemble? A Gabriele já está fazendo a mecânica estatística lá no PPGF e ela está lidando com um ensemble microcanônico, não é isso, Gabriele? Isso. Eu não sei se o conceito de ensemble já ficou claro para você lá. Seria o conjunto de todos os estados possíveis para o sistema? É o conjunto, no nosso caso, como a nossa mecânica estatística está fazendo uma conexão do mundo microscópico com o mundo macroscópico, o que eu chamo de ensemble é o conjunto de todos os microestados acessíveis ao sistema. Ou seja, todos os arranjos microscópicos possíveis em que eu posso distribuir energia no sistema. Lá no ensemble microcanônico, como a gente vai perceber, o que é típico do ensemble microcanônico é que é um conjunto de microestados onde a energia é fixada. A energia tem um valor constante. Você não admite a interação do seu sistema com a vizinhança. Ele é um sistema isolado. O sistema isolado ele não consegue trocar energia com ninguém. Tá certo? Você só consegue trocar energia entre as partes do sistema com ele próprio. Mas fora isso, você não consegue. Mas isso é verdade, né? A definição de ensemble para nós, no nosso contexto, é essa não só no microcanônico, vai ser no microcanônico, no canônico, no grão canônico, no ensemble das pressões. O que vai mudar é
o contexto em que o ensemble está sendo definido, tá certo? Que variáveis vão definir o seu ensemble? No caso do ensemble microcanônico, é o fato da energia ser fixada, certo? E aí a nossa média temporal ela vai ser sempre trocada por uma média no ensemble, certo? Certo. E aí, com isso, agora a gente vai enunciar o postulado fundamental da mecânica estatística. O que me diz o postulado fundamental da mecânica estatística? Ele diz para mim que quando você tem um sistema fechado, para nós, sistema fechado é um sinônimo de sistema isolado. Um sistema isolado, nós queremos dizer um sistema que não troca energia com ninguém. Então, se você pensar do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, em um sistema isolado, a variação da energia interna tem que ser zero. Você não consegue fazer a energia interna desse sistema isolado aumentar ou diminuir, tá certo? A variação da energia interna seria zero. Ele não troca energia com sua vizinhança. Mas se o sistema for isolado, se ele não troca energia com a sua vizinhança, todos os microestados eles são igualmente prováveis. Todos têm a mesma probabilidade. Isso é verdade sempre? Não. Vejam o quanto é restritivo esse enunciado. Isso é verdade, e veja que nós estamos postulando isso, nós não estamos provando. É necessário que seu sistema seja isolado. Ele não pode trocar energia em nenhuma forma com a vizinhança. Se isso acontecer, nós estamos postulando que todos os estados ocorrem com a mesma probabilidade. Todos são igualmente prováveis. Isso, se a gente ainda tiver a suposição de que os estados estão sujeitos aos mesmos parâmetros macroscópicos. No nosso caso, pensando numa conexão com a termodinâmica, quer dizer que os parâmetros externos, como temperatura, pressão, magnetização, se for um sistema magnético, né, todos terão os mesmos valores. Então, cada microestado está sujeito à mesma temperatura, cada microestado está sujeito ao mesmo valor de pressão, ao mesmo valor de magnetização e assim por diante. Ok? Isso aqui é a base do que a gente começa a discutir a partir de agora, que é o chamado ensemble microcanônico. Então, agora a gente vai sair de uma discussão mais vaga, né? Vaga no sentido de ser uma discussão mais conceitual, como a gente fez até agora, para fazer uma discussão em bases mais concretas. Vamos trazer isso para uma situação um pouquinho mais real. Tá certo? Eu vou, então, imaginar um sistema formado por inúmeras partículas isolado da sua vizinhança. Então, digamos que eu tenho uma caixa como essa aqui, contendo
aqui talvez é mais fácil de imaginar, que é um gás mesmo. Mas poderia ser um líquido. O que importa é que esse sistema não vai interagir com a vizinhança. Então, você tem muitas partículas aqui dentro. Essas partículas podem interagir umas com as outras. Elas podem interagir com a parede do recipiente. Mas esse sistema ele é um sistema isolado. Então, a troca de energia desse sistema com o que está fora dele é igual a zero. Em outras palavras, se ele não vai trocar energia com o meio externo, a sua variação de energia interna tem que ser igual a zero. E aí eu vou definir o seguinte. Eu vou definir o número de estados acessíveis para um dado valor de energia, um dado valor de volume e um dado valor de número de partículas. Então, eu vou ter um número de estados que vai ser uma função da energia, do volume e do número de partículas. Ok? Como é que eu poderia construir uma densidade de estados para um sistema como esse? Vamos pensar. Dá para a gente construir uma densidade de estados para um sistema como esse no espaço de fase clássico, mais ou menos da seguinte forma. Então, agora a gente vai trabalhar na construção de uma densidade de estados no meu espaço de fase clássico. Então, eu estou imaginando que a minha densidade de estados vai ser expressa como uma função de coordenadas generalizadas e de momentos generalizados. Eu vou definir essa densidade através de uma probabilidade. Eu vou definir o ρ como a probabilidade. Veja, isso é definição, viu, gente? Então, talvez em um primeiro momento não faça muito sentido. Então, por hora, nós vamos definir essa densidade de estados. A compreensão, talvez, ela vai surgir à medida da nossa discussão. Então, eu vou definir o ρ como a probabilidade de encontrarmos o sistema com um determinado valor de energia com um certo volume V e um número de partículas M. Até não faz muito sentido falar em número de partículas nesse momento. Não, até que faz. Até que faz, sim. Eu não estou imaginando que eu tenho partículas entrando ou saindo desse meu recipiente. Mas eu posso imaginar que o número de estados e daí as probabilidades podem mudar se eu construir réplicas desse meu sistema, porém as réplicas não seriam exatas, réplicas com número de partículas diferentes. Então, eu vou definir essa minha densidade da seguinte forma. A densidade como uma função da energia, ela vai ser definida como 1 sobre o número de estados com uma energia E, um certo volume V e um certo número de partículas N. Se você tiver, como a gente trabalha sempre no espaço de fase, você nunca crava o valor de energia, você pensa numa faixa de energia. Então, você vai ter a sua energia delimitada nesse intervalo, entre um valor relinha e um valor relinha mais uma pequena variabilidade na energia, um ΔE.
e 0, caso contrário. Então, por hora, eu estou definindo a minha probabilidade dessa forma. Ela é inversa, ela seria, na minha definição, inversamente proporcional ao número de estados acessíveis. Quanto maior o número de estados acessíveis com um determinado valor de energia, menor vai ser, então, a densidade de estados. Tá certo? Por que vai ser menor a densidade de estados? É porque você vai ter poucos estados. Tá certo? Não, acho que essa não é uma boa explicação. Você vai ter uma concentração de estados muito grande em torno de um ponto em particular. Se você concentrar muitos estados com um determinado valor de energia. Aí os outros estados que não estão com aquele valor de energia vão ter uma densidade muito próxima de 0. Tá certo? Nada impede, entretanto, que eu tenha o seguinte. Eu posso imaginar o meu sistema como um sistema isolado, mas eu posso imaginar que existe um compartimento interno nesse meu sistema, de tal maneira que internamente ele tem trocas de energia. Então eu vou imaginar o seguinte. Eu vou supor que o sistema anterior é dividido em 2 subsistemas isolados. Eles são isolados do meio externo. Mas a parede que separa esses sistemas pode permitir alguma troca de energia entre eles. Então, esses 2 subsistemas, eles podem interagir entre si. Algo como isso aqui. Aqui eu tenho a minha caixa original, o recipiente que contém o meu gás, o meu líquido, por exemplo. Porém, eu vou imaginar que aqui no interior desse meu sistema isolado, eu tenho uma parede. Essa parede permite trocas de energia da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então aqui eu posso ter, do lado de cá, uma energia E1, 0, um volume V1, 0 e um número de partículas M1, 0. Do lado de cá, eu tenho uma energia E2, 0, posso ter um volume V2, 0 e posso ter um número de partículas N2, 0. Então, a caixa como um todo é um sistema isolado. Não sai energia para fora ou entra energia. Ela não se expande, então o volume total é mantido fixo. E ela não permite a passagem de partículas de fora para dentro ou de dentro para fora. É uma blindagem violenta do mundo externo. Mas essa parede aqui tem algumas propriedades especiais. Então, digamos que ela seja uma parede diatérmica. O que nós queremos dizer por uma parede diatérmica? Uma parede diatérmica permite troca de calor. Então, a energia armazenada da minha esquerda e a energia armazenada à direita podem variar pelo fluxo de calor que vem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, eu poderia imaginar um fluxo de calor da esquerda para a direita ou um fluxo de calor da minha direita para a esquerda. Posso ter trocas térmicas de energia de um lado para outro. Parede diatérmica, então, permite troca de calor. Estou dizendo que ela é? Não. Mas eu estou dizendo que ela pode ser.
ela pode também ser uma parede móvel. Então, ela pode ser deslocada para a esquerda ou para a direita. Vocês podem imaginar essa parede como um êmbolo dentro de uma seringa. O êmbolo dentro de uma seringa, ele separa dois compartimentos, e o êmbolo pode ser móvel. Então, o volume à esquerda pode ser variável, o volume à direita também pode ser variável. Então, os compartimentos podem ter volume variável. E ela pode ser, mas eu não quero dizer que ela pode ser uma parede porosa, como é, por exemplo, o filtro de uma vela. Um bocado de água entra no interior da vela e sai de um outro lado. Em outras palavras, a parede de uma vela permite que haja troca de partículas. Então, pode ser que haja fluxo de partículas da esquerda para a direita ou fluxo de partículas da direita para a minha esquerda. Ela pode ser as três coisas simultaneamente, ela pode ter essas três propriedades simultaneamente, mas eventualmente pode ser que ela tenha apenas uma delas ou duas delas. Tá certo? Vejam só. Como será que eu poderia escrever o número de estados desse meu conjunto? O número de estados quer dizer o número de maneiras pelas quais eu poderia distribuir a energia no lado esquerdo entre as partículas que estão no lado esquerdo e distribuir a energia do lado direito entre o número de partículas que está do lado direito. Em outras palavras, a gente tem várias partículas desse lado aqui. A maneira como a energia vai ser distribuída à direita é muito variável. Eu posso dar mais energia para essa partícula, essa e essa aqui, menos para as outras. Posso fazer o inverso. Enfim, tem muitas maneiras diferentes de se redistribuir a energia à esquerda. E tem muitas maneiras diferentes também de se distribuir a energia do lado direito entre as partículas que compõem o lado direito. Certo? Eu vou começar a falar, então, do número de estados para o sistema. Ora, o número de estados com uma certa energia V, um certo volume V e um certo volume N tem que ser igual a quê? Daria para definir um número de estados aqui para a minha esquerda, no ômega 1. O ômega 1 vai depender dessa energia E1, desse volume E1 e desse número de partículas N1. À direita, eu posso definir um número de estados ômega 2, que vai depender da energia que eu posso distribuir no lado direito, do volume do lado direito, V2, e do número de partículas no lado direito, N2. Lembrem-se de como é que a gente fazia os experimentos mais bobos possíveis em estatística, lá no começo do nosso curso, onde eu tentava fazer a contagem de estados num experimento que envolvia o lançamento de um dado e o lançamento de uma moeda. Como é que eu fazia a contagem
do número de possibilidades que eu tinha no lançamento da minha moeda e no lançamento do meu dado. Como que eu procedia? A gente usava o binômio de Newton para fazer Não. a contagem de possibilidades. Certo. Mas aí você já está falando no cálculo de probabilidade. Porque aí a gente mencionava, né? Acho que eu entendi. Quando você fala binômio de Newton, você quer dizer aquele fator N combinatorial, né? fatorial, é isso. Tá, tudo bem. Acho que é mais ou menos por aí mesmo. Mas veja só. Tabata, eu quero até uma resposta mais simples ainda. Porque, nesse momento, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: o meu lado esquerdo está relacionado com o lançamento de dados. O lado direito com o lançamento de moedas. Moedas e dados, quando lançadas, são eventos dependentes ou independentes? Independentes. Independentes. Então, se eu lanço uma moeda, quantos estados possíveis eu tenho em um lançamento? 2 estados. E um dado? 6. Quantas combinações diferentes eu posso fazer ao lançar um dado e uma moeda simultaneamente? Você lança uma vez. Lança um dado e uma moeda. Quantas possibilidades eu tenho para o dado? Você disse 2. Aliás, perdão, para a moeda, 2. Para o dado, 6 possibilidades. Quantas combinações de resultados diferentes eu poderia ter em um problema como esse? Considerando um lançamento só, a gente teria 18 possibilidades. 12 possibilidades? Quanto? Quantas? Acho que a Otávio, conexão dela caiu. eu não ouvi. Acho que ela falou 12. 12. Vamos esperar ela voltar para a gente retomar a discussão. Aham. Tabata voltou. Voltei, o cachorro esbarrou aqui. Otávio, eu não tinha ouvido, sinceramente. Quantas possibilidades você tem nesse lançamento de um dado e de uma moeda mesmo? Os dois juntos não seria 2 vezes 6? 12. Porque Uhum. os eventos são independentes. Certo? Certo. É isso que eu vou ter, então, para o meu número total de estados. A maneira com que eu vou distribuir a energia à esquerda não depende da maneira como eu vou distribuir a energia à direita. Porque a energia a distribuição à esquerda é independente da distribuição de energia à direita. O número total de estados, então, do sistema isolado seria, então, o produto de ω1, de E1, V1 e N1, multiplicado por um ω2, de E2, V2 e N2. É análogo ao problema do lançamento de um dado e uma moeda. Eu vou admitir agora a possibilidade de que haja pelo menos uma troca de energia no interior desse meu recipiente. Eu vou imaginar que a parede é diatérmica. Então, ela permite a passagem de energia de um lado para outro na forma de troca de calor. Então, a energia interna à esquerda, pode ser variável, a energia interna à direita pode ser variável também. Entretanto, apesar das duas serem variáveis, existe um vínculo que tem que ser obedecido.
O vínculo é esse aqui. Antes da troca de calor pela parede diatérmica, eu supus que as energias eram E1 zero e E2 zero. Isso aqui é igual a uma certa quantidade de energia E0. E essa quantidade de energia, ela é, para mim, uma constante. Então, as parcelas podem ser variáveis, mas a soma das duas tem que dar um valor constante. Por quê? Isso é um resultado da conservação de energia e do fato do nosso sistema total ser um sistema isolado. Concordam com isso? Concordo. O total é fixo, mas as parcelas eventualmente podem variar. Só que se as parcelas podem variar, em um momento posterior, a energia do primeiro reservatório pode assumir um valor diferente, E1. A energia do segundo reservatório pode assumir um valor diferente, E2. E a soma das energias nos dois reservatórios poderia ser diferente? Ainda vai Não? ser constante. Ainda vai ser constante, porque o sistema como um todo continua sendo um sistema isolado. E você vai manter a conservação de energia. Então, daqui eu poderia dizer que a energia no segundo compartimento é a energia total que é fixa, menos a energia no primeiro compartimento. Vamos então imaginar o seguinte: qual será, vamos tentar calcular a probabilidade da energia no primeiro reservatório assumir um certo valor E1. É claro que se a energia no primeiro reservatório assume um valor E1, você quer, digamos que seja assim, você tem um total de energia de 100 joules no seu sistema. Eu quero determinar a probabilidade de que a energia no primeiro reservatório seja 30 joules. No segundo, automaticamente está fixado. No segundo tem que ser 70 joules. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que essa probabilidade vai depender ou vai aumentar de acordo com o número de estados acessíveis? Pode repetir a pergunta, por favor? Vocês acham que essa probabilidade vai ter alguma influência do número de estados acessíveis individuais, ômega 1 e ômega 2? Acho que não. Pensa bem. Ganhar na loteria é fácil? Nem um pouco. Por quê? Porque são muitos números, então a probabilidade de acertar ali é bem pequena. A questão não é que são muitos números. A questão é que só existe uma combinação vencedora. Em outras palavras, Gabriele, só existe um estado que ganha o prêmio. A minha pergunta, de certa maneira, é contrária ao que acontece numa loteria. Digamos que você tenha muitos estados possíveis em que eu possa ter a energia no primeiro reservatório como E1 e a energia no segundo reservatório como E2. Cada estado representaria uma possibilidade nesse seu sorteio. Seria uma montagem do seu experimento num ensemble, aonde você sortearia aquela montagem e você tiraria a energia E1 para o primeiro reservatório e a energia E2 para o segundo reservatório.
Se existem muitas montagens no laboratório em que você pode ter essa energia, ou seja, se existem muitos estados no seu laboratório em que a energia no primeiro compartimento dá o E1 e no segundo compartimento dá E2, é bem provável que ao fazer um sorteio para calcular essa probabilidade, quanto maior o número de estados com aquela energia, mais provável seja você encontrar aquela energia, não? Realmente. Então, a probabilidade de que a minha energia assuma um certo valor E1, provavelmente é proporcional ao número de estados acessíveis com a energia E1 multiplicado pelo número de estados acessíveis com energia E2. Ou ainda, C vezes ômega de E1 vezes o ômega de E0 menos E1. Quer ver uma coisa? Só para a gente... Sempre é bom fazer essas analogias com esses sistemas mais simples que a gente tem. Vamos pegar de novo o lançamento de um dado. Aliás, 2 dados. De quantas maneiras possíveis eu consigo obter a soma 12 no lançamento de 2 dados? Apenas uma. Só tem jeito se sair 6 no primeiro e 6 no segundo dado, não é verdade? Sim. Então só tem um estado em que a soma pode dar 12. E para obter a soma 6 nos 2 lançamentos, quantos estados eu tenho? Aí você tem um monte. Tem um Pode ser monte, não tem? 5, 1, Você pode ter 4, 1 no 2. primeiro, 5 no segundo. 2 no primeiro, 4 no segundo. Pode ter 3 e 3. Pode ter 4 no primeiro e 2 no segundo. Pode ter 5 no primeiro e 1 no segundo. Ou seja, o inverso. Quantos estados diferentes você tem? 5. E para obter a soma 12, você só tem um estado. A energia, no caso, Gabriele, seria o análogo da energia no primeiro reservatório. A energia seria o análogo da soma das pontuações nos 2 dados. Obter um certo valor de soma nos dados depende de quantas maneiras diferentes eu consigo fazer o lançamento e obter uma combinação particular onde a soma das faces do dado me dá a soma desejada. A soma 6 é a mais rara. Ela só acontece uma vez. Assim como a soma 2. Tem que dar 1 no lançamento e 1 no outro lançamento. Só existe uma possibilidade. Soma 3, só tem 2 possibilidades. 2 no primeiro, 1 no segundo. 1 no primeiro, 2 no segundo. Mas já é uma probabilidade um pouco mais alta, porque tem 2 estados acessíveis. Então a probabilidade, eu acho que por essa analogia com o lançamento de dados, talvez fique mais simples de compreender. Dá para perceber que essa probabilidade realmente depende do número de estados acessíveis? Sim. Então, falta a gente tentar determinar quem que é essa constante C. Essa constante C, até por razões dimensionais, ela deve ter uma cara parecida com o que a gente tem aqui. Ora, eu vou deixar para discutir na próxima aula com vocês, até porque daqui a pouco eu vou começar outra aula. Essa constante C, ela tem a seguinte cara. O C, ele vale 1 sobre um somatório com a energia E1, indo de 0 até o valor total E0, de ômega 1
de E1 vezes ômega 2 de E0 menos E1. Ou seja, isso aqui é 1 sobre o número de estados acessível total. Agora há pouco, talvez não tenha ficado muito claro, lembram-se que na minha densidade de estados para uma certa energia E, eu tinha definido essa densidade de estados como 1 sobre o número do inverso de estados? Nós ainda não estamos justificando, não. Mas isso está começando a aparecer aqui. O que nós estamos querendo dizer, então, com essa constante C escrita dessa forma? Agora há pouco, vocês disseram para mim o seguinte: para poder obter no lançamento de 2 dados a soma 12, eu tenho que obter 6 numa face e 6 numa outra. Certo? Existe um estado possível. Qual é a probabilidade disso acontecer? 1 para 36, não? E o que é o 36? É o número total de... o conjunto total de possibilidades. Total de possibilidades de estados que você tem. Certo? Eu concordo com você que é isso mesmo. E aqui não é diferente. Quando você fixa um determinado valor de energia, num segundo momento, você divide por esse somatório, porque você precisa construir todos os estados possíveis com um certo valor de energia E1. Você está dividindo a probabilidade de localização daquele valor de energia E1 que você quer encontrar por um conjunto de estados que mostra todos os valores de E1 que ele pode assumir, com o E1 começando em 0, indo até o valor total de energia. O que significa isso? O que significa o E1 valer 0? A gente viu agora há pouco que a soma das duas energias, E1 e E0, tem que ser uma constante. Mas eu não falei quanto o E1 tem que valer. Ele pode ser 0. Ele pode ser 0 e, nesse caso, o E2 ser equivalente à energia total do seu sistema. Digamos que essa energia valha 50 joules. Aí aqui o E1 vale 0. Quanto tem que ser o E2? Fatalmente tem que ser 50. É a única maneira pela qual eu posso distribuir energia nos dois reservatórios? Não. Eu posso ter 1 joule para o primeiro reservatório, e aí quantos eu tenho para o segundo? 49, porque a soma tem que dar 50. Digamos que a energia varie, de certa maneira, até com comportamento quântico. Digamos que ela varie discretamente. Então, o próximo valor dela seria 2. O outro tem que valer 48. Dividido por 50. E a soma dos dois tem que dar 50. Em outras palavras, a sua energia E1, ela vai variar discretamente com o E1 começando em 0 e chegando até onde? Até 50. Aí do lado de cá vai valer de 50 indo até onde? Até 0. Por isso que nós estamos fazendo esse somatório aqui embaixo. Eu estou dividindo pelo produto de estados, onde a energia E1 começa valendo 0 e vai até a energia E0, que é a energia total. Isso me dá a quantidade de maneiras diferentes pelas quais eu poderia ter a energia E1 variando no seu sistema. Aí eu estou contando quantos estados me dão um determinado valor de energia E1 pela soma de estados onde o E1 pode ter qualquer valor de energia, desde que aquela restrição seja obedecida. Ficou claro o raciocínio? Ficou. Então, a probabilidade de que a energia assuma um certo valor E1 é igual a o ômega 1 de E1 vezes o ômega de E0 menos E1, aqui é E1 e aqui é E2, né? Sobre qual seria a constante de normalização nesse caso?
é esse somatório que eu coloquei para vocês agora há pouco. Um somatório com o E1 indo de 0 até infinito, do número de estados no primeiro reservatório com energia E1, com o E1 sendo variável, vezes o número de estados no segundo reservatório com energia E2, que é o E0 menos E1. Edson, uma pergunta. Faz sentido essa somatória ir até o infinito? Não seria até, no caso, E0. E0? Não, faz todo sentido. É o E0. Obrigado, Tabata. De nada. É com essa maneira com a qual nós vamos começar a aprender a calcular a probabilidade que nós formamos a chamada base do ensemble microcanônico. Nesse momento, então, nós estamos adentrando no capítulo 4 do Salinas. No Raifa eu não estou lembrado exatamente qual é o capítulo, não. Mas a discussão sobre o ensemble microcanônico, ela vai ser localizada lá no capítulo 4 do Salinas. Eu vou interromper por aqui, em razão do horário. O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai começar fazendo a conexão com a termodinâmica. Aí a gente vai começar a pôr mais o pé no mundo real ainda, ou seja, em termos de problemas físicos. A gente vai estabelecer a conexão do ensemble microcanônico com a termodinâmica. Aí a gente vai ver em toda a sua glória a definição estatística de entropia aparecendo, tá certo? A entropia nos termos de Boltzmann. Mas isso fica sendo assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Interrompendo a gravação nesse instante, ok? Ok.